Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Lucena, professor da Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui para dar continuidade ao nosso curso de análise de risco. Então, para vocês terem acesso a mais materiais, podem entrar no meu site ou através desse QR Code irá direcioná-lo. Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir sobre os tipos de riscos ambientais. Bom, sobre os tipos de riscos ambientais, nós podemos dividi-los em riscos tecnológicos, e dentro do grupo dos riscos tecnológicos, nós temos os riscos agudos e os riscos crônicos. Os riscos agudos são aqueles imediatos, e os crônicos são aqueles de médio ou longo prazo. Nós também podemos dividir os riscos ambientais em riscos naturais. Os riscos naturais, eles podem ser divididos em riscos atmosféricos, riscos hidrológicos, riscos geológicos, riscos biológicos e siderais. Bom, sobre os riscos tecnológicos, eles são aqueles cuja origem está diretamente ligada à ação humana, ou seja, à ação antrópica. Inclui-se os riscos, por exemplo, de acidentes tecnológicos, como de explosões, vazamentos, e também a saúde humana ou dos ecossistemas. Ainda sobre os riscos tecnológicos, eles podem ser causados por diferentes ações antrópicas, como, por exemplo, a utilização ou liberação de substâncias químicas, radiações ionizantes e também organismos geneticamente modificados. Já os riscos naturais, nós temos como exemplo os riscos naturais atmosféricos, aqueles oriundos de processos e fenômenos meteorológicos e climáticos que têm lugar na atmosfera, incluindo os de temporalidade, como por exemplo, de temporalidade curta, como os tornados, trombas d'água, granizo, raio, etc., e aqueles de temporalidade longa, como as secas, muito típico aqui da região nordeste do Brasil. Ainda sobre os riscos naturais, nós temos os riscos hidrológicos, os riscos de inundação. E aqui nós temos duas imagens que ilustram uma inundação causada lá pela abertura da maior represa da China, né? Para liberar a água, para tentar diminuir a enchente no país que houve. Como essa imagem à esquerda. Ainda sobre os riscos naturais, nós temos os geológicos, que podem ser divididos nos que têm origem em processos endógenos, como os sismos e atividades vulcânicas, e os exógenos, como, por exemplo, os escorregamentos, subsidências e processos erosivos e de assoreamento. Também temos os riscos biológicos, são aqueles relativos à atuação de agentes vivos, como os organismos patogênicos. E aqui nós temos alguns exemplos: as bactérias, os vírus, protozoários, fungos e também parasita. Ainda nós temos os riscos naturais e os riscos siderais, que têm origem fora do planeta, tais como a queda de meteorito, né? Apesar de ser um risco, uma probabilidade baixa, né? Mas é um risco natural e que pode acontecer, conforme a imagem que a gente está vendo aí. Sobre as fontes de riscos, né? Nós temos os agentes químicos que podem dar origem aos riscos, e eles podem ser de ocorrência natural, sintético ou pode ser uma produção industrial. Ainda também temos os radionuclídeos, que podem ser de ocorrência natural ou pode também ser produzido pela atividade humana. E outros agentes, como físicos, biológicos e socioeconômicos. E quais são as consequências ao homem? Primeiro, a toxicidade, o efeito carcinogênico, pode haver, né? E também o não carcinogênico. E quanto ao meio ambiente, pode promover a chuva ácida, contribuir para o efeito estufa e também valores estéticos. Bom, pensando nisso, é necessário idealizar um processo de gerenciamento de riscos. E como é que esse processo se inicia? O primeiro passo é identificar os perigos. Lembra lá da nossa primeira aula? Os perigos, substâncias, artefato, instalação. Então você tem que listar todos os perigos que existem naquela instalação, naquele ambiente, para que depois você, enfim, faça a avaliação de riscos, que seria a contextualização de um cenário adverso do perigo, né? Então, por exemplo, um artefato, uma bomba, qual seria o risco? Explosão. Então você faz a avaliação desse risco, tá?
para, enfim, você propor medidas de redução desse risco, como, por exemplo, a redução do estoque de alguma substância, o enclausuramento, enfim, algumas outras medidas necessárias para você reduzir, evitar, né, esse risco. E aí, essas medidas de redução elas têm que atender um critério de tolerabilidade, né? Então, existem algumas normas de segurança que devem ser obedecidas, tá? E se essas medidas atenderem os critérios de tolerabilidade, você seleciona e define as medidas de controle. Se acontecer isso, o que é que eu vou fazer para sanar o problema, para sanar aquela condição adversa que ocorreu. Mas nós temos que pensar no cenário contrário. E se a medida de redução, ao meu ver, não atende os critérios de tolerabilidade, né, o que é que eu devo fazer? Eu devo retornar à nova avaliação de risco para propor uma nova medida de redução e, enfim, verificar se essa medida de redução atende os critérios de tolerabilidade. Aqui eu tenho alguns exemplos de acidentes tecnológicos. Um que aconteceu em Cubatão, Brasil, né, em 84, vazamento de 70 mil litros de gasolina de um duto, provocando incêndio. Nós também temos em Chernobyl, na Ucrânia, vazamento de radioatividade, muitos mortos imediatos e alguns crônicos, né, doenças crônicas também que permaneceu. Temos também em Duque de Caxias o vazamento de óleo combustível de um duto na Baía de Guanabara. Houve contaminação das praias, mangues, enfim. Aqui temos algumas imagens que ilustram. Ainda temos em Santa Catarina, que ocorreu em 2008, inundações, oriundo de ocupação desordenada do solo, né, por conta da grande incidência de chuva, precipitação na região, causando grandes danos. E também em Alagoas, ocorreu em 2010, uma chuva inesperada, né, onde provocou vários danos sociais, né, perdas de vida. Essas imagens ilustram o município de Rio Largo, em Alagoas. E aqui eu tenho uma imagem que mostra para vocês as cidades atingidas pelas cheias que ocorreu em Pernambuco e Alagoas em 2010. Essa que eu mostrei anteriormente, que atingiu muito a cidade de Rio Largo e algumas outras cidades aqui do interior de Alagoas, inclusive destruindo por completo. Bom, é importante frisar que a avaliação de riscos, como a avaliação da importância de impactos, implica em juízo de valor. Também que o conceito de risco aceitável vem sendo discutido há décadas e que algumas pessoas são mais propensas a correr ou aceitar riscos, enquanto outras mostram aversões a situações arriscadas. Para o ambiente, a dificuldade ainda é maior, pois muitas vezes trata-se de riscos impostos e não voluntários, e a fonte de risco é a atividade exercida por um terceiro e não pelo próprio indivíduo. Então isso se torna muito complexo a gestão de riscos ambientais. Ok? Essas são as referências utilizadas. Aqui está o nosso site mais uma vez, que vocês podem ter acesso a mais materiais. Muito obrigado e até uma próxima videoaula.